Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada do programa A Ciência da Vida Após a Morte. Gente, e nessa nova temporada, mais uma vez nós temos a imensa alegria de sermos abraçados pelo canal Espiritismo.net. Então, o nosso pequeno canal no YouTube, Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda, foi abraçado pelo grande canal Espiritismo.net. Hoje está aí nos bastidores com a gente o nosso querido André, coordenador, um dos coordenadores da diretoria do canal. E hoje, gente, só para variar, nós temos um convidado muito especial que vai falar sobre um personagem pouco conhecido no movimento espírita, pouco querido, que é o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que nasceu aqui no Ceará, passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. E é interessante, gente, falar do professor Marcos, doutor Marcos, vou tratá-lo nessa live como professor Marcos Marques, doutor em História, depois eu vou perguntar um pouco mais sobre a formação dele. Gente, o doutor Marcos, o professor Marcos, faz parte de uma geração, uma nova geração de historiadores profissionais que está estudando a doutrina espírita. Ele faz parte infelizmente, de um pequeno grupo de historiadores profissionais que está na fundação, inclusive, do NUESH, Núcleo de Estudos em História do Espiritismo. Então, gente, vou chamar o professor Marcos, já está com a gente também nos bastidores, e vamos conversar nada mais, nada menos do que sobre o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Então, sejam todos muito bem-vindos. Marcos, boa noite, muito obrigado por sua presença, bem-vindo e muito obrigado por nos dar o privilégio de estar abrindo a nova temporada deste programa. Oi, Eduardo, boa noite. Eu que agradeço a você, agradeço ao André, que não aparece, fica aí nos bastidores, mas a gente sabe quanto é importante essa participação do canal, né, o Espiritismo.net, do teu canal de divulgação, e desse trabalho de divulgação, né, científica a respeito das pesquisas na área social em torno do espiritismo, das religiões mediúnicas de uma forma geral. Eu agradeço bastante o convite, viu? Olha, Marcos, faz tempo que você está na nossa agenda e somente nessa nossa temporada a gente conseguiu te convidar. E olha, nós é que agradecemos o privilégio, a gente sabe que tua agenda é complicada, a agenda de professor no Brasil é complicada, e a agenda de professor doutor, que tem que ministrar palestras, conferências, minicursos, dar aula ainda. Então, para a gente falar, vou te perguntar, lá daqui a algum tempinho, eu já vou perguntar, mas eu acredito que você é um dos poucos historiadores profissionais que se dedicou ao doutor Bezerra de Menezes, né? Mas antes de eu te perguntar isso, com quem você dialogou, quais foram as suas fontes, vamos começar do começo. Professor Marcos, como é que você se aproximou do tema, do femicídio, e especificamente, como é que você se aproximou do tema Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante? Olha, Eduardo, o projeto de dissertação de mestrado, de pesquisa de mestrado, ele foi assim como que uma continuação do trabalho de graduação, né? Enquanto eu estava fazendo a graduação aqui na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, no momento de fazer o trabalho de conclusão de curso, eu resolvi fazer um trabalho abordando a faceta religiosa do espiritismo no Brasil, né? Em particular no Rio de Janeiro. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de pesquisa, eu me deparei com o Bezerra de Menezes, né? E o que nos chamou a atenção naquele momento foi a riqueza de fontes, né? Você sabe que um historiador, ele até pode trabalhar com fontes não materiais, pode trabalhar com fontes orais, mas ele precisa de fontes, né? E quando a gente fala de Bezerra de Menezes aqui no Rio de Janeiro, no século XIX, você encontra assim, uma riqueza de fontes muito grande, né? Na Biblioteca Nacional, mesmo antes da criação da hemeroteca digital, que para a gente foi um negócio assim, fabuloso. Quem não faz pesquisa não tem noção do que era você ter que ir até a biblioteca, se deslocar,
ter que pegar lá, né, os jornais e ficar pesquisando um por um. Então, hoje a gente tem à disposição uma ferramenta, que é a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, né, que nos traz assim, a possibilidade de fazer pesquisa no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho certeza que você, nas suas pesquisas, aí, em algum momento já deve ter acessado, né, a Hemeroteca. E também, durante esse período, a gente passava assim, por uma fase em que a Federação Espírita Brasileira, cuja sede era aqui no Rio de Janeiro, né, na Avenida Passos, a sede histórica ainda está até lá, ainda continua lá, né? Ela estava transferindo o seu conjunto de obras, né, principalmente a sua biblioteca de obras raras, ela estava transferindo para Brasília e também estava transformando a publicação do Reformador. Ela passou a ser impressa por empresas terceirizadas, não mais pelas gráficas da Federação Espírita Brasileira. E todo o acervo do jornal, né, também foi transferido para Brasília, mas eles também fizeram a digitalização. Estão até com um problema, né, atualmente, porque a gente está tentando acessar material, né, e o material tem material do século XIX, início do século XX, que a gente não está conseguindo. Mas isso aconteceu agora, no momento que eu estava fazendo a pesquisa, né, isso foi fundamental. Mas, assim, a decisão de fazer uma pesquisa em torno de Bezerra de Menezes, ela não foi essencialmente voltada para Bezerra de Menezes. O que eu queria mesmo era procurar um personagem que tivesse vivido no Rio de Janeiro no século XIX, e que tivesse uma participação relevante tanto em política, quanto em ciência e quanto em religião, né? Eu queria encontrar um personagem disso, até para que a metodologia, a base teórica que eu empreguei, né, muito baseada no pensamento de Bourdieu, pudesse ser discutida durante a obra, né? E aí juntou com o trabalho que eu já tinha feito de conclusão de curso, né? E aí a figura do Bezerra de Menezes, ela ganhou relevância naquele momento justamente por isso, porque ele era um personagem que ele, além de ter uma atuação bastante intensa na política, né, do Estado, também teve no campo médico, né, como médico, e sobretudo como no campo religioso, como espírita, né? A gente sabe que esse é um período, né, em que um grupo via espiritismo como ciência, outro grupo via espiritismo como religião, e em que há um debate muito forte, né, uma divergência mesmo, né, e não sei se luta é a melhor palavra, mas um combate mesmo entre esses grupos, né, que desejavam ver a sua visão do espiritismo como aquela que sobressaltasse, né? E aí foi isso, né? E o Bezerra de Menezes, que eu conhecia, que era essencialmente o Bezerra de Menezes das obras espíritas, né? Eu não sei se você já percebeu isso, mas eu já encontrei rua com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes em um monte de lugares. E assim, fora do Rio de Janeiro. Há alguns anos atrás eu fui visitar um cunhado que morava em Juiz de Fora, e aí eu nunca tinha ido na casa onde ele estava residindo. Quando eu chego lá, a rua Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? Foi no Ceará, não, fui na Natal, no início do ano passado, Natal e Paraíba, eu e minha esposa encontramos lá, rua Adolfo Bezerra de Menezes. Então, você vê como que esse personagem ele tem uma presença assim, muito forte dentro da doutrina, né? Inclusive com a literatura bastante, uma literatura doutrinária da religião, né? Bastante voltada para as obras e a participação dele. Interessante, né? Marcos. É claro que o Bezerra de Menezes que eu encontrei com a pesquisa, ele é bastante diferente desse Bezerra de Menezes, né? Já nós vamos conversar sobre isso. Mas olha só, Marcos, cara, estou falando, professor, me lembrei porque nós somos uma geração, eu acho que nós temos a mesma idade, nós somos de uma geração
que a gente pegou ainda pesquisa nos arquivos. Os arquivos não tinham nem computador ainda, depois houve um esforço de digitalização, e depois, graças a Deus, um esforço de digitalização e colocar, do jeito que você falou, esse material disponibilizado na rede, né, na internet. Mas, poxa, naquela época ainda que eu fui fazer mestrado e fui visitar o nosso querido templo, né, o arquivo público aqui de Fortaleza, é porque não tinha computador, então estou falando isso para o leitor entender, né, ilustrar o que o professor falou. Você sabe que é que você chegar no arquivo e ter lá jornais, e você calçar as luvas, você colocar a máscara e ir pesquisando, lendo os jornais e passar ali semanas e semanas lendo. Aí depois, alguns anos depois, os jornais são digitalizados. Aí você ganha um pouco mais de tempo, mas tudo isso vai melhorar bastante, como o professor falou, quando digitalizarem e colocarem a lupa de busca, né? Colocarem a lupa de busca ali, então você digita as palavras-chave, mas, gente, tudo isso só demonstra o rigor, a cientificidade da história e o imenso trabalho que um historiador como o professor Marx continua fazendo, continua tendo, um pouco melhorado, graças a Deus, mas para pesquisar uma figura como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, pelo que entendi, professor, o volume de aparições do Dr. Bezerra de Menezes dentro da documentação foi uma das coisas que mais lhe chamou a atenção, a presença dele nos documentos. Na verdade, assim, é a presença dele nos documentos, mas é, sobretudo, a presença dele em áreas diferentes, né? Porque a gente encontra uma vasta participação falando do lado político dele, na participação política. Bezerra de Menezes, ele foi deputado, ele foi um deputado que é o equivalente ao que hoje seria um deputado federal, né? 4 legislaturas, foi vereador durante 6 legislaturas no Rio de Janeiro, né? Foi o equivalente, e houve um período em que ele era deputado e vereador ao mesmo tempo, né? E ele teve uma participação assim em temas, né? Temas bastante sensíveis na época, né? Relacionados à escravidão, à libertação do escravo, ao uso das amas de leite, a derrubada dos cortiços, né? Depois, pelo lado médico também, ele era um cirurgião, ele foi do primeiro grupo de médicos no Brasil que usou anestesia. A anestesia foi inventada nos Estados Unidos por dentistas americanos no final da década de 1840, né? E aquilo revolucionou a cirurgia no mundo todo, porque pela primeira vez na história do mundo você consegue abrir o sujeito ele estando desacordado, né? Então aquilo criou toda uma metodologia nova, mas não se tinha muita noção de quantidade, né? E no Brasil, os experimentos voltados para a cirurgia e para o uso da anestesia, elas usaram como corpo de experiência basicamente os escravos, né? A gente tem relatos assim, de jornais de um médico lá fazendo a cirurgia, e aí o escravo acordava no meio da cirurgia porque tinham usado pouca anestesia, ou o contrário, né? Usou muito gás e o sujeito acabou morrendo. O Bezerra de Menezes teve um paciente que aconteceu isso com ele, né? E assim, ao mesmo tempo em que você tem esse lado acadêmico, digamos assim, de Bezerra de Menezes, ele tentou ser professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, não conseguiu, né? Mas assim, a gente entende que ele teve uma participação bastante intensa junto aos alunos da faculdade. Tanto é que os alunos da faculdade eles criaram um instituto chamado Instituto Físico-Químico, né? E Bezerra de Menezes ele se forma em 1856, mas ele continuou como presidente desse instituto, salvo engano, até 1863, por insistência dos próprios alunos, que queriam que ele continuasse sendo presidente desse instituto. A gente tem pouca fonte sobre isso, eu só encontrei um exemplar de um jornal publicado por eles, né, estudantes da faculdade, em que aparece lá o nome de Bezerra de Menezes como
como presidente da entidade, né? O próprio trabalho dele, ele se associou a algumas pessoas no Rio de Janeiro, né? Fundou clínicas, né? Uhum. E assim, aí a gente tem, quando a gente entra na pesquisa científica, a gente tem que separar assim, o cientista, né, do espírita. Não, peraí, Uhum. vamos separar isso aqui porque Eu vou te perguntar já já, eu vou te perguntar já já, daqui a uns 20 minutos a gente vai chegar nesse tema. Eu quero muito saber, eu vou te perguntar já já quem foi o Dr. Bezerra de Menezes que você encontrou. Aguenta aí, aguenta aí. Mas é o seguinte, antes eu quero saber, o nosso público agora, o nosso querido André, que está aqui nos bastidores, ele vai procurar na internet, nosso público, a tua dissertação. Como é que ficou o título da tua dissertação, professor Marcos? a cura do corpo, da cidade e da alma, medicina, política e espiritismo em Adolfo Bezerra de Menezes. Que Porque é nome justamente bonito! Que nome porque bonito! A cura do corpo da da cidade e da a alma. cidade da alma. Porque assim, foram os três aspectos que eu abordei na dissertação, né? A cura do corpo, a medicina, a cura da cidade, a política, né? E a cura da alma, o espiritismo. Já ia te perguntar, continua, quais foram os objetivos no caso da dissertação e quem quiser estudar, quais são as fontes principais? Olha, a gente tem um grupo de pesquisadoras, né? Que eles tentaram, assim, traçar um panorama a respeito do que era o homem no século XIX no Brasil, né? A Ângela Alonso, por exemplo, ela tem um livro que você deve conhecer, que é onde ela tenta justamente ver isso, né? Porque ela divide grupos, né, de acordo com perfis. A primeira coisa que eu fiquei curioso era tentar entender quem era esse Bezerra de Menezes, porque o Bezerra de Menezes que eu conhecia, ele era o Bezerra de Menezes da religião, né? Uhum. E assim, a religião, ela vai criar, né, imagens, vai criar lendas, vai criar histórias, né, que ela tende a rebuscar uma faceta desse personagem que vai ser abordado. Então, por exemplo, você nunca viu um santo que não seja católico. Você conhece algum santo que é católico? Não existe. Eu acho que eu sei onde é que você vai chegar. Vamos lá, continua, todos professor. os santos, eles são católicos, né? Eles Sim. são católicos e eles, na trajetória deles, eles não fugiram disso, né? Com o espiritismo é a mesma coisa, né? Uhum. O personagem, o sujeito que ele está escrevendo a respeito de Bezerra de Menezes ou de outro personagem qualquer, se a abordagem dela é uma abordagem religiosa, ele vai tentar justamente ver esse lado dele, né? Então, Nós assim, como pesquisadores, a Clara, né? Desculpa, professor, desculpa, ver se eu estou entendendo o raciocínio que aí eu faço a pergunta. Então, a Clara, acho que todos nós sabemos, né? Digamos assim, uma santificação que o movimento espírita fez, né, ao doutor Bezerra de Menezes foi uma das coisas que lhe chamou a atenção. E você, como historiador, obviamente, você não vai trabalhar, embora seja possível você investigar cientificamente sobre esse processo de santificação, beatificação de qualquer pessoa histórica, né, professor Marcos? Mas, porque assim, eu queria fugir da biografia, né? Eu não tinha imaginei. interesse em fazer um trabalho biográfico, eu queria observar a trajetória dele. E a pesquisa acadêmica, ela tem assim um outro aspecto que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? É que quando você está fazendo um trabalho de mestrado ou um trabalho de doutorado, você não está sozinho, né? Sim. Você tem, em primeiro lugar, você tem um orientador que está te acompanhando e você tem uma banca, Sim. né? Que vai ser, sei lá, o teu primeiro julgamento, né? A respeito do teu trabalho. E eu dei a sorte de trabalhar com um orientador experiente, que é o Anderson Machado, né? Ele é um especialista em devoções negras, né? Uma pessoa muito competente, com uma leitura assim, muito profunda a respeito dessa questão religiosa.
E quando, de alguma forma, eu fugia para esse lado, ele puxava a orelha e dizia, não, volta para cá, aqui é ciência. Como não é foi? Eu ia te perguntar depois, mas eu já vou adiantar. Você já falou um pouquinho. Como foi que a banca, como foi que a academia, no caso, tu fizeste na Federal do Rio de Janeiro? Eu fiz na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 universidades federais, né? Sim. É a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu fiz a pesquisa. A gente tem a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem a Universidade Federal Fluminense também. Então, são 3 universidades federais. Eu fiz na Unirio, a Universidade Federal do Estado. A Unirio, ela tem Como assim... é que ela recebeu? Como é que ela recebeu a tua pesquisa? Na verdade, assim, tanto quando eu fiz o trabalho de conclusão de curso de História, quando propus a proposta, né, da pesquisa de mestrado, a receptividade ela foi muito boa, porque dentro da Unirio já existe, né, um grupo de pesquisadores que eles têm pesquisas voltadas muito para esse lado religioso, né? Então, o Anderson, por exemplo... A tua tese, desculpa, mas tu continua respondendo, mas inclui a tua tese. Ela foi a primeira do Brasil a investigar também o Dr. Bezerra de Menezes? Não. Olha, eu não sei se existe outro trabalho a nível acadêmico, que é um trabalho de dissertação. A tese foi depois, né? Mas eu não sei se existe um trabalho acadêmico voltado para Bezerra de Menezes. Mas que hoje nós temos, né? Inclusive, isso é um dos meus projetos, é fazer um levantamento dos trabalhos a nível acadêmico no Brasil, tratando de espiritismo, já é bastante relevante. Né? A gente já tem um grupo bastante robusto aí de pesquisadores que estão trabalhando nessa área, né? Que estão publicando, que estão lecionando, que estão fazendo palestras, assim, que estão justamente vendo essa abordagem acadêmica e científica de temas relacionados ao espiritismo. Eu, desde o mestrado, a partir da pesquisa com Bezerra de Menezes, eu tenho me interessado muito pela relação entre cura, né, e ciência. Cura, religião e ciência. Tanto é que o meu trabalho de doutorado, ele tem como título A Cura do Céu, né, que é Cura e Caridade Espírita no Rio de Janeiro da Primeira República. Então, eu avancei, né, até a década de 1930, e aí eu faço um estudo a respeito da participação da doutrina espírita nesse cenário de cura, né, e de caridade, no momento em que a Primeira República ela é caracterizada do ponto de vista da assistência como um período onde a filantropia ela vai se destacar, né? A gente não tem Estado. O Estado não existe serviço público de saúde. O Estado ele só atuava nos casos de pandemia, né? Tanto é que o primeiro hospital público do Brasil, não hospício, mas o primeiro hospital público do Brasil, ele só vai surgir na década de 1920 no Rio de Janeiro, onde hoje fica um hospital muito grande, chamado Souza Aguiar, e era um hospital de emergência, não havia hospital público. Ou as pessoas elas recorriam à rede da Santa Casa da Misericórdia, né? Ou então a assistência particular, porque não existia. O público mesmo só vai surgir depois. E a gente tem um período, que é o período aí da Primeira República, né, de 1889 até 1930, onde a gente vai ter um destaque, que é o destaque da filantropia, né, onde entidades particulares, com médicos, com pessoas ricas, né, que vão criar hospitais, que vão trabalhar na assistência às pessoas, né? Então a gente tem, no meu trabalho de doutorado, o que eu fiz foi justamente isso, né, em tentar entender qual era a participação da caridade e da filantropia nessa assistência. E aí eu estendo também, não só aos espíritas, quanto aos umbandistas, né, quanto ao racionalismo cristão também, há as histórias, né, elas ganham muitas vezes uma dimensão e as pessoas vão repetindo, né, essas frases, essas dimensões, sem raciocinar sobre isso. Então, se você, por exemplo, perguntar a qualquer umbandista
quando foi que a Umbanda surgiu, ele vai dizer para você que foi no dia 15 de novembro de 1908, numa casa espírita no Rio de Janeiro, quando um personagem chamado Zélio Fernandino de Moraes incorpora um espírito do caboclo das 7 encruzilhadas, né? E, segundo ele, a direção da federação, que não ficava no Rio de Janeiro, ficava em Niterói, que é uma cidade vizinha, né? Tem que atravessar, hoje tem uma ponte ali para você atravessar, não teria permitido que ele manifestasse espíritos de caboclos, né? E de pretos velhos, e aí ele sai e funda uma religião. A gente já demonstrou, assim, em alguns trabalhos, né? E que isso é uma lenda, né? Isso é um mito fundador, mas as pessoas vão repetindo, e aquilo acaba se tornando uma verdade, né? Muita coisa em relação a Bezerra de Menezes também é assim. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala a respeito de Bezerra de Menezes como o médico dos pobres, né? Mas quando você emprega o artigo, né, o médico dos pobres, é como se aquilo fosse uma atividade particular dele, de atender pessoas que não podiam pagar. Isso não é verdade, né? Porque, assim, quando a gente recorre aos jornais do século XIX no Rio de Janeiro, a gente vê que a grande maioria dos médicos, eles dedicavam uma parte do seu horário de atendimento a atender pessoas que não podiam pagar. Né? Por outro lado, né, quando ele se candidata pela primeira vez a vereador no Rio de Janeiro, eu encontrei vários... É muito curioso, porque você olhava os jornais e as pessoas recomendavam um candidato, né? Votem no fulano de tal, né? Não sei o quê. E eu encontrei em alguns jornais expressões, né? Solicitando que se votasse em Bezerra de Menezes, porque ele era o médico que atendia o soldado, que atendia a pessoa desvalida e tal. Então ele deve ter tido algum tipo de atuação nesse sentido, né? Então é isso que eu estou te falando. Assim, é um personagem muito rico, né? Muito, assim, com a riqueza de fontes enormes. Eu não consegui acessar, não sei, acho que nem a metade das fontes que falam. Ele mesmo deixou muita coisa escrita, né? Os romances de Bezerra de Menezes, isso é uma faceta que eu não me dediquei muito no trabalho, mas e tem muita gente que não sabe disso. Bezerra de Menezes é provavelmente o primeiro romancista espírita do Brasil. Olha aí. Né? As obras que ele publicou, né, que eram obras de divulgação da doutrina, permeadas por romances, né, que eram publicadas no Jornal Informador e em outros jornais também do Rio, elas são assim... Antes dele, eu não encontrei nenhum trabalho nesse sentido, e talvez não com a abordagem que ele fazia, né, que era colocar nas histórias, né, muitas delas relacionadas ao Ceará, né, a história dele do Ceará, né, e ao Rio de Janeiro. Então, assim, é um personagem riquíssimo, né? Quem quiser fazer pesquisa para o Bezerra de Menezes, ainda tem muita coisa aí para abordar. Se eu não me engano, o professor André Seal está orientando também não sei se a dissertação ou tese, eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas, não 72 horas, orientando a dissertação ou tese sobre os romances do Dr. Bezerra, né? Mas você tem algum detalhe a mais sobre isso? Olha, eu participei de duas bancas de alunos que foram orientados pelo André, né? Nosso colega lá de Natal. Inclusive, esse ano sai um livro publicado pela editora da Universidade do Estado do Ceará, Ceará não, perdão, do Rio Grande do Norte, que é justamente que é uma coletânea de artigos de vários autores de temas voltados para o espiritismo. Sim. Já saiu online. Eu sei de que livro é esse que você está falando. Tem um artigo nosso lá também, né? Não, você também tem, né? Tenho. Eu, você, a Adriana. Marcelo Guilherme. Eu acho que o Rodrigo também tem. Rodrigo. Vamos fazer o lançamento em breve aqui com o André também no espiritismo.net.
Vamos marcar com ele. Estamos a Adriana e o André, eles pediram aí um tempo para ver a questão do lançamento nacional, então estamos aí segurando um pouquinho, mas tá pronto. O PDF já está por aí. Olha, eu participei de uma banca lá com o André, de um trabalho do Flávio Luan, que foi... o tema era Bezerra de Menezes, Política e Representações Sertanejas em sua escrita romanesca. Olha aí. Esse trabalho ele defendeu, foi em 2021, né? Também é defendido lá, orientado, né, pelo André, né? Teve um trabalho do Anderson Vieira, que é Laços Cristãos se desatam no além, representações mútuas acerca dos embates entre católicos e espíritas na imprensa no processo de institucionalização do espírito do Brasil. Olha então, assim, dois trabalhos magníficos que, infelizmente, né, provavelmente pouco divulgados, né, no meu espírito, né, professor? Então, assim como o Anderson tá orientando pessoas nessa área, a gente tem outros trabalhos também, não especificamente voltados para Bezerra de Menezes, mas para a área de espiritismo. O próprio Noeste, né, que eu e você fazemos parte, a gente tem aí um grupo cada vez maior de pesquisadores, tem até uma colega, a Solange, que é lá de Portugal, né, que está estudando aspectos diferentes a respeito da doutrina espírita, né? A gente tem aí o Marcelo Bulão, tem o Rodrigo, né? A Adriana aí, ou você, tem assim vários pesquisadores que estão nessa área, né? E assim, a pesquisa o Noeste ele está conseguindo reunir, eu acho que isso é interessante, né? Ele está conseguindo reunir pesquisadores de vários lugares do Brasil. Né? Eu tenho uma falha muito grande na minha formação, que é uma coisa que eu estou tentando diminuir essa falha, né? Que é um certo desconhecimento a respeito da própria história do norte do Brasil, né? E daquilo que a gente hoje chamaria de centro-oeste ou norte do Brasil. Eu tenho lido alguns trabalhos falando, né, a respeito de espiritismo nessa área, mas o meu conhecimento sobre isso ainda é muito pequeno. Então, a gente ter dentro do mesmo grupo pessoas de locais diferentes, né, com abordagens diferentes, com temas diferentes, só faz enriquecer o trabalho da gente, né, e ter uma outra visão a respeito daquilo que a gente mesmo está pesquisando, né? E nós... Olha aí, gente, semana que vem nós vamos gravar, esse programa ele não está ao vivo, né, mas semana que vem nós vamos gravar também, olha aí, professor Marcos, uma entrevista com a doutora Adriana Gomes, e vamos falar sobre, né, claro, no Oeste, vamos falar também sobre o último projeto dela, um projeto belíssimo, que é o Memorial das Religiões Mediúnicas, né. Então, meus queridos amigos, ela simplesmente, a professora Adriana, ela percorreu vários centros, né, com a religião mediúnica do Rio de Janeiro, e fez um trabalho que, até onde eu sei, né, singular, único, de recolher fontes, de digitalizar e disponibilizar esse material para os estudiosos de história, de sociologia, antropologia, enfim. Né? Então, um trabalho belíssimo. Semana que vem vamos conversar com ela e, em um bom momento, em um momento oportuno, estará, né, essas entrevistas vão ser lançadas tanto no nosso canal do YouTube, como no nosso querido canal espiritismo.net. Professor Marcos. Você sabe que essa questão da gente ter esse tipo de trabalho que a Adriana está fazendo é um trabalho importantíssimo, né? Porque eu vou te contar uma história. Eu, quando estava trabalhando já na pesquisa de doutorado, eu fui pesquisar algumas casas espíritas aqui no Rio de Janeiro, que eram casas centenárias, né? E uma dessas casas aconteceu uma coisa que quando você é pesquisador, você quase cai para trás, né? Eu cheguei lá nessa casa e eu estava interessado, eu sabia de relatos de jornais do início do século XX, no Rio de Janeiro, que era uma casa que tinha trabalhado com atividades de cura, tinha até uma atividade relevante, né? Porque a Federação Espírita Brasileira, ela distribuía remédios homeopáticos
para várias casas espíritas, dentro e fora do Rio de Janeiro. E essa casa era uma delas, né? Então eu falei, vou lá, de repente eles têm fonte, né? Tem material para a gente pesquisar e tal. Aí eu cheguei lá na casa, rapaz, tinha um salão, uma secretaria, né? Tem uma secretaria bem grande, com uma estante, assim, uma estante pequena, e alguns livros que estavam jogados lá no fundo da estante, que eram atas de reuniões da casa, né, de 1921. Aí quando eu olhei aquilo jogado lá no canto, eu não sabia que aquilo ali era um documento com essa importância, um documento com mais de 100 anos de idade, né? E aí, quando eu comecei a conversar lá com a secretária, a primeira reação dela foi a seguinte: pesquisar para quê? Vai no Google tem isso. Eu falei, não, mas aí no Google para mim não serve, eu preciso ter o material e tal. Ela falou, a gente tem alguma coisa aqui. Quando ela baixou, que eu olhei, falei, olha só, a casa tem um livro de ata de reunião, né, de 1921 e não tem a noção, né, da importância de um documento como esse, né? Um dos lugares que a Adriana pesquisou, que é o Centro Espírita Jacarepaguá, ele tinha uma outra nomenclatura antes de se tornar Centro Espírita Jacarepaguá. Eles fizeram tipo um pequeno museu, né? Você entra no dia que você estiver no Rio de Janeiro, quiser ir lá pesquisar, até te acompanha, é muito legal. Eles fizeram um pequeno museu, e nesse pequeno museu eles colocam vários achados, né, que eles tinham. Então lá a gente encontra, por exemplo, autorização da polícia para que o centro funcionasse, né? A gente tinha lá no quadro lá atestado de sanidade mental, porque os médiuns que atuavam nas casas, isso durante o período Vargas, né, eles tinham que ter um atestado de sanidade mental, senão a casa não podia funcionar. E olha que a diretoria dessa casa, ela era formada por políticos e militares a nível assim, de almirantado, tá? Pra você ter uma noção de como que era a coisa. E lá nessa casa aconteceu uma coisa muito interessante. Eles estavam fazendo, eu não sei se foi uma obra, uma reforma, alguma coisa na casa, né? E eles foram acessar o forro do telhado, e encontraram várias caixas, né, com cartas, com documentos, com fotos, que eles não tinham a menor noção que existia. Havia duas meninas, né, que faziam parte lá eu falo meninas porque elas eram muito novinhas, até duas meninas gêmeas, né? E todas duas estudavam museologia na Unirio, onde eu estudava também. Então elas estavam ajudando a selecionar os documentos, catalogar os documentos, né, para posteriormente divulgar e deixar aberto para pesquisa. Mas esse é um trabalho fundamental, né? Porque muitas vezes o sujeito que ele está ali dentro da casa espírita, manuseando aquele material, ele não tem noção, né, do que ele tem na mão, né? De quanto que é importante a preservação da história, né? Do que aconteceu. Nossa, professor Marcos, você está falando, eu me lembrei do próprio Allan Kardec, né? Nós fizemos um pequeno documentário de divulgação, né? A gente procura ter muito rigor, muito cuidado factual, a gente faz uma pesquisa muito grande. Então, o nosso canal, o Grupo de Estudos Hermínio, nós disponibilizamos, né, alguns documentários para o nosso público, né? E um deles, eu era presidente do Memorial Bezerra de Menezes, né, deixou o cargo há pouco tempo, né, para minha querida amiga André, atual presidente de lá, e eu fui fazer um documentário sobre o MEBEM, Memorial Bezerra de Menezes, e fui revisitar o Allan Kardec. O Allan Kardec, ele afirma que o movimento espírita deveria ter um museu, deveria valorizar os museus, deveria investir em museus, e não só ele faz isso, como ele dá detalhes, né? Olha, dentro dos museus deveria ter pintura mediúnica, deveria ter documentação, a história. Inclusive, professor Marcos, ele fala que dentro dos museus espíritas, né, deveriam ter um memorial de pessoas não espíritas, né, grandes ONGs que foram beneméritos, né, foram benevolentes para o mundo. E nós, do movimento espírita, nós valorizamos a nossa documentação. Então, você vai visitar um local onde tem uma documentação de 100 anos de idade ali, tão rica, né, tratando de conflitos
conflitos cruciais para a época entre a polícia, né? Entre e isso, como você bem destacou, em um centro cujos, né, a diretoria era bem colocada na sociedade em termos ali de relações de poder, né? Então, que a gente possa, né, a nossa voz possa chegar embora, né? Eu também tive na FEB há pouco tempo, ano passado, gravamos um documentário denominado, né, a Biblioteca de Obras Raras da FEB, né? Os nossos títulos, né, são brilhantes. É um negócio fantástico, né? Nossa, biblioteca. Agora sim, eu adorei. Mas, enfim, você que é um entrevistado aqui, mas eu vejo na FEB, pelo menos nessa diretoria que eu conheci, sabe, professor Marcos, um desejo, uma vontade de divulgar a documentação, inclusive está tendo uma aproximação dela com a professora Adriana, mas eu não posso deixar de dizer aqui publicamente que eu gostaria que houvesse um investimento muito maior do movimento espírita, tanto em termos da nossa federação, como das outras entidades, da própria CEPA, etc., as federativas locais, um esforço de guardar os nossos documentos para que a gente possa contar da melhor forma possível a nossa história. Como é que você enxerga isso, professor Marcos? Olha, eu acho que essa é uma questão que não envolve só o espiritismo, é uma questão social, né? Quem está na escola hoje, quem está ensinando, está passando assim por um período muito difícil. E eu digo isso porque eu conheci tem uma amiga, né, aqui ela até é frequentadora, assim, uma das fundadoras de uma casa espírita aqui na região onde a gente mora, que ela disse que ela pertenceu à última geração que ainda era possível dar aula. Depois dela, se tornou impossível. Meu Deus do céu. Meu Deus. E ela já é aposentada já há algum tempo. Ela era professora de inglês, né? Então, assim, é uma questão cultural, né? E a gente vê isso, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, houve uma pesquisa há algum tempo atrás, perguntando às pessoas, né, quais eram os temas, né, que elas mais estavam preocupadas, né, na sociedade em que a gente estava vivendo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está passando por um período muito complicado em relação à violência, né? A gente tem situações aqui no Rio de Janeiro que você não encontra em lugar nenhum do Brasil. Eu tenho certeza que você, aí no Ceará, você em Fortaleza, né, no Ceará, você não encontra lugares onde pessoas andam com fuzis e pistola na rua o tempo todo. Aqui no Rio de Janeiro, isso está disseminado de uma forma tal que é, assim, assustador, né? Minha esposa mesmo, ela é professora numa comunidade aqui no Rio de Janeiro totalmente cercada por barricadas, né? Eu não consigo levá-la na escola, eu tenho que deixá-la na entrada da rua e rezar para que não aconteça nada com ela no caminho. Essa é a situação do Rio de Janeiro. Então, é claro que apontaram como o tema mais relevante, né, a violência, né? Mas a educação, ela apareceu em 7º lugar. Né? Então, assim, uma sociedade que ela não enxerga a educação como um fator relevante no seu processo de mudança, ela é uma sociedade que ela coloca a escola num lugar irrelevante na sua vida, né? E, portanto, a educação e o aprendizado também no mesmo nível. Possibilidade, né, de mudança, então, né? Mudança social, conscientização social, né? Eu sou de um período, assim, em que eu e muitos colegas meus, a gente juntava dinheiro da merenda para poder, nos finais de semana, ir nos sebos comprar livro. Essa era a diversão da gente, né? Isso lá na década de 80, né? E final da década de 70, eu me lembro disso, minha mãe brigava comigo, você está deixando de merendar? Não, mãe, eu estou querendo comprar o livro, não sei o quê. Então a gente ia para os sebos no centro do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro tinha dezenas de sebos. Aliás, tem um muito bom, em frente à sede histórica da Federação Espírita Brasileira, que tem a riqueza de material absurdo, né? Mas essa era a minha realidade. Hoje, né, você não encontra mais isso. Inclusive, você encontrar jovens que gostem de ler já é difícil, né? Então, assim, a gente entende por que eu entendo por que aquela senhora lá do centro, que eu fui perguntar para ela a respeito de material, ela me dizia, não, procura no Google, que lá você acha tudo. Vai encontrar, né? Professor então, Marcos, né? É uma própria, aí novamente, aí para
questão do Dr. Bezerra de Menezes, o próprio, de novo, né, mas para fechar esse assunto, o Allan Kardec, novamente, né, teria muito, o pedagogo, professor Allan Kardec, teria muito a dizer sobre isso, né? Questão da importância da educação para a evolução. Aí, no caso, ele usa o termo evolução, né? A doutrina evolucionista, evolução social em todos os aspectos, né? Mas, professor Marcos, aquela questão, já estamos aqui mais da metade da nossa conversa, professor, o Bezerra de Menezes, do movimento espírita que o senhor encontrou, quem é? E quem é o Bezerra de Menezes que o senhor encontrou na documentação? Olha, o Bezerra de Menezes da produção espírita, ele é um santo, né? Ele é um sujeito que até hoje ele ainda aparece como mentor, como inclusive citado por outros autores espíritas, como líder de falanges de assistência espiritual, né? Essa é a imagem do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes que eu encontrei na pesquisa... Antes de você responder, me diga uma coisa. Se tem um amigo meu que ele afirma, de vez em quando, nas palestras dele, se o Bezerra de Menezes fosse católico, ele já seria oficialmente, no mínimo, um beato. Você dá razão a ele, doutor? Eu dou razão a ele, né? Porque, assim, o Emerson Jumbelli, que é um antropólogo, ele agora está no Sul, se eu não me engano, ele está no Paraná, não me lembro direito. Mas ele é autor de uma pesquisa bastante relevante, né, a respeito da criminalização do espiritismo no Rio de Janeiro. Sim, que a doutora Adriana é uma das poucas especialistas, né, no Brasil sobre isso também, né? E tal. Mas o Jumbelli, ele diz que o Bezerra de Menezes, ele começou o processo de santificação dele na morte dele, né? Sim, logo após a morte dele, né, um grupo da federação divulga uma mensagem que ele teria enviado do além, né, falando a respeito do desencarne dele, falando de Maria, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque Bezerra de Menezes repete muito essa ligação dele com Maria e o catolicismo, né? Mas o processo de santificação dele, ele começa ali, né? Antes dele, ele já era visto, né, pela vida dele, principalmente os últimos 5 anos da vida dele, de 1895 até 1900, quando ele desencarna, né? A partir dali, já no início do século XX, ele morre em 1900, né? E começa esse processo de santificação. Mas o Bezerra de Menezes que eu encontrei, em primeiro lugar, e isso é importante a gente levar, até por uma abordagem que é muito peculiar ao espiritismo, que é o de criminalizar a política, né? Ou desconsiderar a política como uma faceta importante da nossa realidade. Bezerra de Menezes, ele é, antes de mais nada, um político, né? E ele, assim, a gente pode dizer que ele tem uma influência, a política tem uma influência muito grande na vida dele, do nascimento, né? O avô dele lutou na Confederação do Equador, né? Foi preso, primeiro foi condenado à morte, depois foi condenado ao exílio. Quem foi responsabilizado por levar o avô para o exílio foi o pai de Bezerra de Menezes. O avô morre no caminho, né? Tanto o pai como a família de Bezerra de Menezes era profundamente ligado ao Partido Liberal do Ceará, né? E eles estavam diretamente envolvidos em todos os aspectos políticos do Ceará, né? Do Ceará, em Fortaleza, principalmente, quando ele vai para Fortaleza, já no início da década de 1840, para estudar no Liceu de Ceará, que era uma escola que não tinha nem prédio. Sim, funcionou nesse períodozinho, funcionou na Santa Casa ali. Então, aí você tem, ele vai entrar em contato, né, com toda a luta política que havia do Ceará entre liberais e entre conservadores, né? No Brasil, naquela época, havia apenas 2 partidos, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Toda a família dele está ligada ao Partido Liberal, que tinha como uma das principais bandeiras a descentralização política, né? Porque mais tarde, já no Rio de Janeiro,
ele vai dizer uma frase, né, num dos pronunciamentos dele na Câmara dos Deputados, ele vai dizer que no Brasil não se prega um prego se não tiver autorização do imperador, né, querendo dar uma dimensão de como que a coisa era centralizada, né? Por outro lado, e aí ele vai fazer parte de um grupo que quer essa descentralização e a autonomia das províncias em vários assuntos, inclusive em assuntos financeiros. Por outro lado, já na década de 1870, quando ele é o equivalente que a gente chamaria hoje de um deputado federal, né, e vai haver uma grande seca no Ceará, e aí Fortaleza passava por um problema envolvendo a seca, né? Cada vez que havia uma seca muito grande no Ceará, uma grande quantidade de pessoas se deslocava para Fortaleza. E Fortaleza não tinha condições de receber aquela população, né? Então ele via as pessoas morrendo nas ruas, com fome, com uma série de coisas. E é curioso porque ele está no Rio de Janeiro e ele vai publicar um artigo falando a respeito da necessidade de assistência, né, a essa população, né, vítima da seca. Só que ele diz que essas verbas não podem ser entregues lá na província, porque senão o dinheiro vai desaparecer, né? Então, aquele municipalismo que ele defendia, aquele regionalismo que ele defendia, né, ele entra em contradição com isso quando ele diz assim, não, ele passou a vida toda dizendo, não, sou a favor da descentralização, mas quando tem que fazer assistência para a seca, ele diz assim, não pode mandar o dinheiro para lá não, porque senão o dinheiro vai sumir, o dinheiro tem que partir aqui do Rio de Janeiro. Então, e Bezerra de Menezes, quando ele chega no Ceará, né, já no início da década de 1840, para estudar, a gente tem que entender o papel das elites, né, que vivem no Brasil na época, e o papel da formação escolar, porque o Colégio Pedro II, ele é fundado na década de 1830 no Rio de Janeiro, ele acabou sendo modelo de escola, de preparação para as faculdades, para o restante do Brasil. A criação do Liceu do Ceará vai nessa esteira, né, de criar uma escola que pudesse preparar os alunos para fazer curso ou de medicina ou de direito, né? E medicina só tinha no Rio de Janeiro e na Bahia, direito ainda tinha em Olinda, depois São Paulo, e os cursos de engenharia só vão surgir, né, primeiro como engenheiro militar, depois como outros tipos de engenharia, mas já perto do final do século XIX, nas escolas politécnicas, né? Então é muito importante, antes da criação dessas escolas, né, que são escolas de formação públicas, mas que convivem junto com os liceus particulares, né, os conservatórios particulares, o objetivo dessas escolas é formar as elites. Bezerra de Menezes pertence a uma família que faz parte da elite política e econômica do Ceará. Quando você vai olhar a literatura espírita, você vai ver uma visão diferente, né? Eles vão dizer que a família de Bezerra de Menezes passava por necessidades, que a família tinha perdido as posses. Isso não é verdade. Não é verdade. Tanto é que Bezerra de Menezes, durante todo o tempo que ele viveu aqui no Rio de Janeiro, como estudante da Faculdade de Medicina, e isso é uma coisa que escapa, né, dessa literatura religiosa espírita, né? Ele nunca viveu em república. Ele sempre viveu, e o Rio de Janeiro era caro, tá? Era muito caro. Ele viveu em uma casa, ele tinha empregado, né, que cuidava da casa. A literatura espírita vai dizer o seguinte, que ele não se afinava com as outras pessoas, por isso que ele não vivia em república. O que eu pude perceber é o seguinte, que não é isso, é que ele tinha condições de pagar o local, ter empregado, né, o que entra em confronto com essa história de que a família não tinha posse. Todo o período do curso dele, foram 6 anos estudando, ele passou todo esse período recebendo o dinheiro da família. Né? Sim. E uma coisa muito interessante, no Ceará, na década de 1840, foi criado, né, pelo pai do José de Alencar, o José Martiniano de Alencar, que ele era presidente da província do Ceará, ele criou a figura chamada de médico da pobreza. Né? Então, qual era a função do médico da pobreza? Era justamente atender as pessoas que estavam doentes e que não tinham como pagar, né, um médico. Aliás, o levantamento que eu fiz, até o final da década de
1830, em todo o Ceará haviam 6 médicos só. Né? Porque, assim, a medicina é uma coisa que ela está se formando ainda. Muitos boticários, né, muitos boticários, né, professor? Muitos médicos informais, né? Formais, E as próprias pessoas, elas tinham uma resistência muito grande em ser atendido por médico por conta do próprio tratamento, né? A sangria, cortar, botar sanguessuga, fazer vomitórios e tal. E aí, isso foi um aspecto interessante da trajetória de Bezerra de Menezes. Por quê? Porque esse médico da pobreza, na época em que Bezerra de Menezes ele vai estudar no Liceu de Ceará, como eu disse para você, as aulas eram na casa dos professores. Esse médico da pobreza, ele era um dos professores do Liceu de Ceará. Então, uma curiosidade que eu tinha era justamente essa. Se não tem médico, né? Se em todo o Ceará você só tem 6 médicos, né? De onde é que nasceu essa coisa de Bezerra de Menezes de ser médico, né? O que eu para mim, né, é justamente esse contato com esse professor que é médico da pobreza, que lidava com eles, onde ele via os atendimentos, via a situação em Fortaleza, é da onde vem essa vocação dele de estudar medicina. A literatura espírita religiosa diz que o pai dele não concordava, porque é curioso, né? Porque os 2 irmãos mais velhos deles, que eram advogados formados em Olinda, também eram professores do Liceu do Ceará. Então ele foi aluno dos irmãos dele, né? E é esse contato ali com esse médico da pobreza, com toda essa situação de seca, né? Daquela quantidade enorme de pessoas vindo para Fortaleza. Ele viu aquilo ali tudo de perto, né? E aí decide vir para o Rio de Janeiro para estudar medicina, né? Marcos, é o seguinte, infelizmente nós já completamos aqui praticamente 1 hora de conversa. Nem parece. Mas é o seguinte, as pessoas também, um dos objetivos desse programa, professor Marcos, é as pessoas procurarem o material, né? Então que as pessoas possam procurar o teu livro, possam procurar te entrevistar também, conversar, né? Que você possa, enfim, né? A gente possa chegar até essas suas pesquisas, que a gente sabe que foram coisas feitas aí com muito rigor, depois de anos e anos aí pesquisando com muito cuidado, mas a gente não pode, acho que a gente conversar mais uns 15, 20 minutinhos, no máximo, mas a gente também, eu, no caso, vou te levantar uma bola aí para ver se você concorda, você falou um pouco disso no começo, mas a gente tem que fazer justiça também aos críticos, digamos assim, aos críticos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? E aí você me corrija, por favor, na época dele já tinha essa questão, né, dos místicos versus, né, os científicos. Aí depois, não vai dar tempo a gente falar isso, mas o primeiro livro que eu li do Dr. Bezerra foi o famosíssimo, né, Desconhecido, né, a mediunidade, a loucura sobre novo prisma, né, que muita gente fala, pouca gente leu. Então, eu, Eduardo, né, não me sinto um especialista nele, mas tive a oportunidade de ler bastante coisa, nunca entendi direito essa questão de colocar o Dr. Bezerra de Menezes dentro desse campo dos místicos, né? Mas eu não quero só que você fale sobre isso agora, não. Eu quero primeiro voltar para o começo da tua fala, por favor. E os críticos do Dr. Bezerra de Menezes, porque certamente, sim, ele é santificado pelo movimento espírita, mas o lugar dos críticos, qual era o principal problema? Porque hoje tem um pequeno grupo que fala muito alto, até hoje está falando, né? Criticando, e na época dele. Fala um pouquinho para a gente isso, depois a gente vai falar do Dr. Bezerra científico, depois a gente termina. Olha, Eduardo, o Peter Burke, ele tem uma expressão que eu acho muito interessante, né? Que ele diz assim, a função da história é nos lembrar aquilo que as pessoas querem esquecer, né? E isso é um papel, né? Tem um amigo que diz assim, historiador é chato, né? Tava todo mundo pensando que era de um jeito, por que tu vai dizer que é do outro? Porque essa é a função da pesquisa, né? Então, assim, o que eu encontrei de Bezerra de Menezes foi um homem profundamente ligado à situação política e social do seu tempo, né? Profundamente preocupado com isso, com a mentalidade da sua época. Então, por exemplo, quando você trata de abolição da escravidão, sim,
Eu só conheço 2 autores no Brasil que se preocuparam com o que aconteceria com os escravos no caso da abolição. Um é o André Rebouças, né, que já vai escrever já na década de 1880, e o outro é Zé de Menezes, que publica em 1869 uma obra, né, em que ele vai discutir justamente a abolição da escravidão e os problemas para a nação. Então, o que ele propõe? Ele propõe que o Estado haja, né, que crie fazendas onde esses escravos eles pudessem ser recolhidos, recebessem educação, recebessem formação, né? E aí, com a abolição, o problema estaria resolvido. Todo mundo sabe. Professor, diante do que foi feito, né, nada, o livro dele ganha uma dimensão ainda mais... Então isso em 1869, então assim, demonstra já a preocupação dele com essa questão. Uma outra questão que é importante era a questão das amas de leite, né? As mulheres brancas não amamentavam, elas achavam que aquilo ali tinha que ser feito pelas escravas. Então ele propõe criar um instituto de amas de leite no Rio de Janeiro, né? Uma outra preocupação dele era com a questão dos cortiços. A partir da década de 1850, começa uma campanha bastante intensa, principalmente da corporação médica, tratando os cortiços como locais de proliferação de doenças, né? E há um momento em que ele é presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em que ele se recusa a derrubar alguns cortiços no Rio. Ele diz o seguinte: quando o Estado providenciar a casa onde essas pessoas residem, aí sim, a gente faz isso. Mas enquanto isso não acontecer, o que eu vou dizer? Eu vou colocar as pessoas na rua? Então você vê uma preocupação social bastante intensa dele, né? Essa preocupação, essa faceta política dele, né, de negociar, de tratar dessas questões, ele vai levar para o espiritismo. Tanto é que quando é criada a Federação Espírita Brasileira, né, o jornal, o Reformador, ele fica meio que de lado, né? Ele não assina a ata de fundação nem de um nem de outro, mas ali ele já tinha contato já com o movimento espírita. A meu ver, a grande preocupação dele era com a questão política, né? Porque a partir do momento, em 1886, quando ele oficialmente aparece lá nas palestras produzidas pela Federação Espírita, se diz como espírita e faz uma palestra, né, criticando o catolicismo, né, criticando a sociedade da época, a partir dali ele não conseguiu mais ser eleito para nada. Né? Aí você tem uma questão que é a questão importante, né? Porque a literatura espírita religiosa vai dizer que Bezerra de Menezes abandonou a política. Não, senhor, ele não abandonou a política. Ele tentou ser eleito, depois não conseguiu, depois ele foi candidato a senador na época. O senador ele tinha um cargo vitalício, né? E quem aprovava ou não era o imperador, Dom Pedro II, e ele ficou na listagem, né, entregue a Dom Pedro II, e Dom Pedro II não escolheu ele. Né? A gente sabe que Dom Pedro II tinha uma verdadeira aversão pelo espiritismo. Né? Então, assim, essas questões são questões que é a história que tem que abordar. E aí eu acho que um aspecto importante, já a gente chegando aqui no final do tempo, o Emerson Jumbelli, ele é um dos pesquisadores, né, em que ele diz que a questão de existir científicos ou religiosos ou místicos no final do século XIX era apenas uma questão de nomenclatura usada por um grupo ou outro para denegrir aquele indivíduo. Né? Era como se ele dissesse assim: se eu te chamar de científico, era como se fosse um termo pejorativo, ruim, ou se eu chamasse de místico, a mesma coisa. Sim. O que eu tentei mostrar, eu acho que eu consegui na dissertação de mestrado, foi que não, que realmente havia uma separação bastante intensa. Tanto é que esse grupo, chamado de grupo científico, liderado, né, pelo Angelito Orteroli, tem até um colega do grupo de pesquisa do NOESH, né, ele acabou de publicar a tese de doutorado dele, em que ele trata essa questão também do Angelito Orteroli, em que eles formam um instituto, né, que é o Instituto de Ciência Espírita, onde o sujeito, para entrar naquele instituto, ele tinha que apresentar uma tese, e para ele se desenvolver dentro do instituto, ele tinha que ficar mostrando teses científicas. Né?
Então, eles estão preocupados com a fenomenologia, com entender o que é o espírito, entender a sua fisiologia e tal. Já há um outro grupo, e esse é o grupo de Bezerra de Menezes, né, em que, para eles, o mais importante não é isso. Né? Para eles, o mais importante é o lado moral, é o aspecto religioso. E esses grupos eles vão entrar em conflito, num conflito bastante intenso, né? Durante, logo após a proclamação da República, e é isso que eu sinto falta, muitas vezes, nos trabalhos espíritas, né? Porque o sujeito ele aborda um aspecto do espiritismo, um personagem do espiritismo, como se ele estivesse fora do tempo e do lugar. Né? Ninguém fala do que está acontecendo naquele período. E esse período de embate entre religiosos e científicos no Rio de Janeiro é o período da República das Espadas. Né? A proclamação da República, uma repressão militar enorme dentro do Rio de Janeiro. É o período em que o Rio de Janeiro está recebendo uma população vindo das fazendas do interior. A população do Rio de Janeiro, em 1890, o censo de 1890, ela colocava a população do Rio de Janeiro de 270 mil pessoas. Em 1900, essa população sobe para 600 mil. Né? Então, no período de 10 anos, a população praticamente dobrou, né? Mais do que dobrou, né? Com uma quantidade gigantesca de pessoas que não tinham onde morar, não tinham o que comer e não tinham trabalho, porque não tem trabalho para isso tudo. Né? Esse é um dos fatores que vai levar à formação do Serviço de Assistência aos Necessitados da Federação Espírita Brasileira. Né? Que no futuro, né, tem uma declaração do presidente, eu acho que é o Cirne, que ele fala no início já no iníciozinho do século XX, né, ele falando da crise que a federação atravessou, né, nesse período, né, aliás, Cirne não, é o Canuto Abreu. Canuto Abreu, numa obra que ele publica chamado Subsídios para a História do Espiritismo, né, no final do século XIX, em que ele diz o seguinte, que o reformador publicava 200 exemplares doados e quase não publicava, as reuniões de estudo estavam sempre vazias, né? Em compensação, o serviço de assistência aos necessitados estava assim. Né? Estava cheio de gente. Esse trabalho de cura e de assistência, ele vai ser, no Rio de Janeiro, o grande impulsionador do espiritismo. Entre 1902, quando a Federação Espírita Brasileira começa a divulgar a sua estatística de atendimentos, em 1940, quando esse serviço ele acaba, a federação atende 16 milhões de pessoas. Nossa! Quer dizer, esse serviço de assistência aos necessitados, ele vai trazer... É muito curioso, porque um dos trabalhos com viés mais negativo em relação à cultura negra no Rio de Janeiro, que é um trabalho do João do Rio, chamado As Religiões no Rio de Janeiro, né? Ele, quando fala das religiões negras no Rio de Janeiro, ele coloca lá embaixo, né? Mas quando ele fala da Federação Espírita Brasileira, parece que é o espírita falando, né? Ele diz que ele foi à federação, assistiu a um trabalho de assistência, que era uma paz enorme e tal. Bom, eu orientei uma monografia sobre essa obra, né? Um livrinho, né? Médio do João do Rio, né? Exatamente, você falou uma coisa que o meu ex-orientando, ele não escreveu dessa forma, mas é isso mesmo, né? Parece um espírita falando, né? Parece um espírita falando. Então, assim, e é muito curioso, porque tanto o Código Penal de 1890, a Adriana é especialista nisso, né? Ela vai criar lá 3 artigos que vão criminalizar o espiritismo, né? O artigo 156, 157 e 158, onde a medicina passa a ser a única esfera que pode curar, né? Inclusive com pena de 6 meses a 24 anos de prisão para pessoas que atendessem alguém que não fosse médico e curassem. E a Casa Espírita, a Federação Espírita Brasileira, estava atendendo pessoas e curando o tempo todo. Eu não sei se eu falei isso para você, mas além de doutor em História, eu também sou formado em Matemática e Física, né?
Então, lá Está no me meu fazendo inveja você, tá me fazendo, eu amo na minha obra de física. dissertação, o que eu fiz? A gente sabe que o Código de 1890 proibia a atividade de cura, né? Eles só começam a divulgar as estatísticas de atendimento dele em 1902. Só que quando eles começam a divulgar as estatísticas, já tem um número de atendimentos muito grande. Então, eu usei o meu conhecimento de matemática e tracei uma curva estatística demonstrando que esse atendimento ele já existia, né, desde 1900, que seria impossível que a federação começasse a atender aquele patamar de pessoas em 1902. E nessa atividade, né, dentro da casa espírita, você pode ter certeza que tem a orientação de Bezerra de Menezes, né? Vamos continuar atendendo, mas não precisa fazer propaganda, vamos, né, aqui, não precisa ninguém saber, não vamos divulgar isso. E aí, em 1902, quando eles percebem, né, que a repressão aos cultos mediúnicos negros era totalmente diferente da repressão aos cultos em casa espírita, né? Poucos espíritas foram presos por conta das suas atividades de cura, poucos foram julgados e muitos negros foram presos, inclusive condenados, né? Em 1902, quando eles percebem, assim, que o Leopoldo Cirne, ele faz uma declaração dizendo que a repressão às casas espíritas no Rio de Janeiro foi inócua, essa é a expressão que ele usa, né? E eles continuaram atendendo, né? Então, assim, você tem dentro de Bezerra de Menezes, quando ele assume em 1895 a federação, ele dá uma declaração dizendo que ele quer ter poderes discricionários. Sim, sim. É a famosa declaração dele, né? Assim, vai funcionar do jeito que eu quero que funcione. Não Vocês pode querem ser. que eu esteja aqui, né? Mas. Inclusive, ele fecha as portas do reformador, inclusive ao Angelito Orteroli, né? Eles ficam completamente impedidos de publicar qualquer coisa ali. E ele deixa também assim o que pode ser visto como um legado. É uma coisa interessante, porque quando você olha o Reformador, até 1900, as páginas do Reformador elas estão repletas de trabalhos falando a respeito da República, da libertação dos escravos, da situação sanitária da cidade, né? São textos assim que discutem essas questões. De 1900 em diante, isso desaparece. Desaparece. Você não tem mais nenhum tipo de discussão, pelo menos até a década de 1940, onde esse aspecto político e social da sociedade ele seja abordado, né? Isso não pode ser visto de outra forma que não seja orientação de diretoria, né? E isso vai fazer parte também do trabalho de Bezerra de Menezes. Por isso que a gente diz que ele é um dos responsáveis pela essa abordagem religiosa que o espiritismo passa a ter no Brasil e que nunca teve na França, né? Uma coisa completamente diferente. Olha, professor Marcos, é interessante, sim, é uma pena que o nosso tempo esteja acabando, e algumas coisas aí que você falou, poxa, conversar contigo, professor, é para a gente passar horas e horas, só para você ter uma ideia, aquela questão lá do doutor Bezerra sendo fã de Nossa Senhora, quando eu era presidente do MEBEM, porque o MEBEM é um memorial Bezerra de Menezes, é um memorial ecumênico, não é memorial espírita Bezerra de Menezes, é um memorial ecumênico, um castelinho. Você chegando aqui em Fortaleza, inclusive, por favor, entre em contato comigo com antecedência. Quando você for aqui para Mossoró, aqui do lado, o André Sal te convidar, você, por favor, não deixe de dar uma passadinha aqui não, tá? Da gente falar com o atual presidente lá do Memorial, que a gente vai organizar uma palestra tour, vamos receber você e eu fazer um tour aqui pelo Espiritismo histórico, a história do Espiritismo será contigo. Se você puder me dar essa honra, esse privilégio, meu amigo Marcos, tá? Você. A gente tem um cunhado que mora em Fortaleza, ele vive chamando a gente para... Não, aí eu vou começar a ficar com raiva de você, porque você já era para ter vindo para cá, então. Mas, enfim, professor Marcos, então, comprei uma estátua de Nossa Senhora linda, coloquei lá no memorial, e a atual diretoria não está entendendo bem o que é que o doutor Bezerra de Menezes tem a ver com, enfim... tanta coisa para a gente conversar, mas olha,
eu, Eduardo, né, eu conversei com a Daí ano passado, e ele ficou meio impressionado porque eu sou muito admirador do Angelito Orterotti pelas coisas que ele fez, como eu sou muito admirador do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante por tudo que ele fez. Como eu acho que você encontrou na tua pesquisa, pela nossa breve conversa, uma justa medida, né, digamos assim, e eu espero que o seu trabalho possa alcançar, né, possa chegar nos devidos lugares, porque, além do mais, professor Marcos, aqui terminando e devolvendo a palavra, tudo aqui que nós conversamos, e você falou bem, é preciso entender o século XIX. Conversamos sobre racismo, conversamos sobre comunidades, favelas, conversamos sobre disputas de poder. Esses temas são tão atuais, não? Tão atuais, questão de... Então, todas essas situações com o meu querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante atravessou, elas me parecem extremamente atuais. E aquilo que você falou, a forma como ele tratou essas questões politicamente, eu, pelo menos, eu não enxergo muito isso, digamos assim, no nosso movimento espírita mais hegemônico, digamos assim, não. Mas, enfim, quero agradecer, passar a palavra para você dar suas declarações formais, finais. Quero te agradecer demais e, por favor, quando lhe convidarem, se tiver uma oportunidade, venha aqui para a Terra do Sol, venha para Fortaleza, para a gente poder conversar sobre o Dr. Bezerra, a gente dar umas caminhadas históricas por aqui. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, né? É sempre importante, assim, não é pela participação do Marcos, né? Mas pela questão de como que é necessário, né? A gente ter essa divulgação, né? De trabalhos de pesquisa. Tem muita gente que não tem noção, mas fazer um trabalho de doutorado é um negócio... São 4 anos, né? Pesquisando, procurando fonte, discutindo, rasgando, né? A minha... Rigor conceitual, não dá para falar qualquer coisa, né? Olha, eu tive uma experiência muito marcante para mim, né? Quando eu fui fazer a qualificação do mestrado, ao final do primeiro ano a gente faz a qualificação, já tem que apresentar o primeiro capítulo escrito e fazer um esboço de como que vai ser o restante da obra. E aí, durante a qualificação, uma das professoras, né, uma pessoa que eu respeito muito, ela olhou para mim e falou assim, eu escrevi mais de 100 páginas, né? Uhum. Ele falou assim, Marcos, olha, você pega 90 páginas do que você escreveu e rasga e joga fora. Daqui a gente aproveita umas 10. Aí ela começou a falar, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar isso aqui, essa tua abordagem aqui, você não vai conseguir fazer no mestrado. Eu saí de lá com muita raiva, sabe? Mas depois, quando eu fui olhar tudo que ela escreveu, eu falei, ela tem razão, realmente estava numa abordagem... Então, isso é que é o trabalho de pesquisa, né? Você não faz tudo sozinho, você tem um orientador, você tem uma banca, né? Você tem a própria universidade, ela vai dizer se o seu trabalho ele vai ser aceito para você ingressar como pesquisa ou não, né? Então, é um trabalho que muita gente diz que é doloroso, tem pessoa que fica até meio perturbada quando vai fazer pesquisa. Mas é muito gratificante, né? Quando a gente chega ao final e vê o resultado da pesquisa, o que foi escrito, o que foi produzido. Como também a gente hoje tem esse recurso, eu falei a respeito da digitalização dos trabalhos, a gente hoje tem essa bendita internet, né? Onde a gente pode, você está aí em Fortaleza, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente está conversando, pessoas do Brasil inteiro vão poder assistir. Eu brinco com o pessoal, que é o seguinte, para eu participar de algum curso, palestra ou alguma coisa, tem que ser pela internet, que para me tirar de casa, da minha poltrona, do meu chazinho, para eu ir para algum lugar, ou eu sou obrigado, ou então tem que ser alguma coisa muito boa, muito relevante. Professor Marcos, olha só, professor, eu sou apaixonado pela tua cidade, todo convidado sabendo de todas as dificuldades, o Rio de Janeiro é algo que sempre me tocou, sempre me moveu, né? Mas olha, Fortaleza é um lugar que tem muitos atrativos, viu? Muitos atrativos.
E aqui você... A gente tem um problema muito sério com relação a isso, que é a própria atividade da gente como professor, né? Minha esposa também é professora, então a gente só consegue viajar em janeiro. Não tem como, porque é o período que está de férias, né? A gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Se Deus quiser, a gente vai organizar aqui uma palestra tua no próprio Memorial Bezerra de Menezes. A gente vai conseguir ter esse privilégio. Quem sabe fazer o lançamento do teu livro, claro, com a palestra tua aqui, relançamento. E é isso. E, gente, você que está assistindo esse programa, em breve vamos conversar com a doutora Adriana Gomes. E muita coisa do que ela vai falar, inclusive, continua, década de 1930, 1940 ali, continua esse bate-papo que nós tivemos com o professor Marcos. Professor Marcos, nessa temporada, nós tivemos a brilhante ideia de fazer uma edição especial homenageando, que é um programa de divulgação científica, homenageando um cientista. E nessa temporada, gente, nós vamos homenagear nada mais, nada menos do que alguém que nós consideramos muitíssimo importante e muitíssimo esquecido, que é o Alfred Russel Wallace, um espiritualista. Então, nós vamos conversar com a doutora em biologia e vamos conversar com Marcelo Gulão e vamos homenagear o Alfred Russel Wallace. Vamos conversar também com o professor Olivenor. Enfim, gente, se inscrevam no canal espiritismo.net, se inscrevam no canal do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda e conheçam a obra do professor doutor Marcos Marques. É uma obra fundamental, crucial, para que a gente possa entender o doutor Bezerra de Menezes, com todas as suas lutas, suas vitórias, suas conquistas, suas derrotas, e poder entender o doutor Bezerra de Menezes, o homem que nós aprendemos a admirar, com todas as suas dificuldades, mas, é claro, com todas as suas grandes vitórias. Professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo programa, gente.